Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai, Corinthians! Uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Hoje, dia ainda de data FIFA, né? Temos os jogos aí das eliminatórias da América do Sul. O Brasil vai estar em campo, né? Os jogadores do Corinthians convocados. José Martínez, André Carrilho, Ângelo Romero, Félix Torres, Hugo Souza, provavelmente não, né? Mas o Brasil vai estar em campo, e o Memphis também, né? Pela seleção da Holanda. Então a gente já fica de olho aí em alguns jogos e, obviamente, pensando no jogo de quinta-feira, né? Quais jogadores estarão aí à disposição do técnico Dorival Júnior. Peço que me sigam nas redes sociais, principalmente no Facebook, né, que eu venho pedindo aí para vocês me acompanharem por lá. Tem o link aqui na descrição, bem tranquilo. Me segue pra gente bater a meta de 10 mil seguidores lá. Estou criando conteúdo diverso, né, sobre futebol. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, ontem tivemos uma resenha, né, uma pequena entrevista aí do Rafinha, atacante do Barcelona e da seleção brasileira, falando um pouco sobre o goleiro Hugo Souza, né, que ele falou que num treino de finalização, tava batendo no gol, e aí acertava no gol, acertava, só que o Hugo Souza tava defendendo. Defendeu, e ele falou, pô, vou caprichar agora que eu vou fazer o gol. Foi, bateu a bola no cantinho, e o Hugo Souza caiu, foi lá no canto defender, e aí ele falou, pô, abusado, hein, na próxima vou ter que fazer o gol. Então, assim, cara, o Hugo Souza vem se destacando, pelo menos no treinamento, né? A gente sabe, obviamente, que treino é treino, jogo é jogo, outro nível de concentração, outra situação, mas, assim, é importante, né, essa vivência pro Hugo, ainda mais que a gente tem, por exemplo, um ano para a próxima Copa do Mundo. Então, nesse plano de carreira, nesse momento, pô, o cara foi lá, foi elogiado pelos demais companheiros, tá bem, né? Agora o que ele tem que fazer é manter o nível no Corinthians. E melhorar, né? Sempre que possível, melhorar. Mas assim, ao que tudo indica, o Hugo Souza aproveitou, né, a oportunidade aí dentro da seleção nesse momento. Hoje deve ficar no banco mais uma vez, é a opção ali de terceiro goleiro, não tem problema algum, né? A gente sabe dessa hierarquia que temos e tal. Na minha avaliação, ele tem condições de estar acima do Bento, dos três nomes, né, que foram convocados, Alisson, Bento e Hugo Souza, só que eu vejo outros goleiros à frente do Hugo Souza nessa segunda posição, tá? Para mim o problema ali é o Bento, no caso, e não o Hugo Souza em si. Certo? Mas enfim, é um debate para a gente ir comentando no decorrer do ano, né? Nesse período que teremos aí até a próxima Copa do Mundo, essa chegada de um novo treinador. E é isso, tá? E falando em novo treinador, o próprio Ancelotti elogiou demais a Neoquímica Arena e o CT do Corinthians, né? A gente sabe que a seleção brasileira está trabalhando no CT Joaquim Grava, vai jogar hoje na Neoquímica Arena. Então assim, ó, o Ancelotti elogiou bastante as estruturas, o ambiente e tudo mais. Então é estrutura de primeiro mundo, né? O pessoal que está acostumado com a estrutura da Europa, né? Ele que estava no Real Madrid, isso e aquilo, vem aqui pro Coringão, mantém o padrão, né? Mantém o padrão. Então, bacana, né? Tomara que a seleção possa fazer um bom jogo hoje e aí que a gente tenha o retorno dos nossos jogadores o mais rápido possível, né? Os jogadores que tiverem aí condições para ajudar o Corinthians na quinta-feira contra o Grêmio. Uma atualização bem rápida, né? Nem tem muito a ver com o próprio Corinthians em si, mas o Gabriel Moscardo foi vendido para o PSG no ano passado, completou um ano no futebol europeu. Só que ele estava emprestado, né, para um time menor da França. Beleza. Acabou o contrato de empréstimo, e aí ele estava nesse impasse, né, nessa indecisão. E agora o que vai ser do Gabriel Moscardo? Vai ser emprestado? Vai para o PSG? Como que vai ser? E o PSG tomou a decisão hoje de reintegrar o Gabriel Moscardo ao elenco, né? E ele vai para a disputa do Mundial de Clubes. Então vai ser uma opção ali para o técnico Luiz Henrique, time aí atual campeão da Champions, né? Então Gabriel Moscardo, cara, não sei se ele teve um grande destaque, né, nesse empréstimo ou se é um teste,
né? Um teste do técnico Luiz Henrique, não quer forçar tanto o time nesse Mundial, quer ter mais opções ali, né, no banco. Então, cara, positivo, né? Positivo pro Gabriel Moscardo. Quem sabe ele tem uma oportunidade ali, possa mostrar serviço, né, e ficar de vez nesse elenco do Paris Saint-Germain, né? A gente deseja sempre uma boa sorte aí para os garotos do Terrão. Bom, o novo presidente da CBF, o senhor Samir Chaude, delegou uma comissão, né, que vão ter aí 90 dias para criarem o chamado Fair Play financeiro do Brasil, tá? Eles estão colocando outros nomes, né, um regulamento do sistema de sustentabilidade financeira, que no fim das contas, né, traduzindo, é o Fair Play financeiro. Os clubes já pedem isso há um bom tempo, né, e é um debate que a gente tem aqui no futebol brasileiro também há um tempo, né? Também há um tempo, que é o seguinte. Alguns presidentes falam da boca para fora sobre fair play financeiro. O próprio presidente do Cuiabá, né? Parece papagaio de pirata ele. Tudo que fala, mais fair play financeiro, mais fair play, mais fair play, E muita gente não sabe a regra básica do fair play financeiro. A própria Leila, em alguns momentos, falou sobre fair play financeiro. O que é a regra básica do fair play financeiro? Né? Vamos voltar à base, vamos voltar ali ao básico. O fair play financeiro seria: o clube não pode gastar mais do que ele arrecada em um ano. Certo? Então, se ele arrecada 10... o máximo que ele poderia gastar seria 10. E aí, né, puxando obviamente a sardinha pro lado do Corinthians, porque muita gente fala sobre Corinthians, né, nessa parte de fair play financeiro, isso e aquilo, o Corinthians arrecada mais de 1 bi por ano. Mais de R$1 bilhão por ano. Então o Corinthians poderia gastar pelo menos R$1 bilhão por ano, que não seria pego no fair play financeiro. Vocês estão entendendo? Que muita gente... mas eu quero fair play financeiro. O que é o fair play? Não, fair play é o que não pode ter dívida. Não é isso. Não é isso. Até porque, né? Até porque é só pegar todos os times da Série A, todos têm dívida. Todos. Seja uma dívida pequena, seja uma dívida enorme. Enfim. Mas e aí? Então você vai fazer juízo de valor da dívida? Se esse deve 2, esse deve 5, e aí? Quem que tá certo? Mas aquele deve 5. Tá bom, e você deve 2. Tá devendo também. Né? Então, assim, é um projeto que é necessário pra gente ir buscando essa sustentabilidade do futebol brasileiro. Só que, assim, não é um processo da noite pro dia. Não é um processo. E muita gente acha que é. Não, então a partir de agora quem tem dívida não pode contratar. Se você tá devendo pra fulano, não pode... Não vai ser assim, porque temos muitas dívidas em aberto. O Corinthians deve o Cuiabá, Cuiabá deve o Corinthians, aí o Vasco deve o Corinthians, aí o Corinthians deve o fulano, fulano deve o... E aí? E aí? Como que vai ficar, né? Como vão ficar essas dívidas retroativas? É o que a gente aguarda, né, de resposta em 90 dias desse novo modelo que a CBF está tentando criar, né? Então temos aqui o início de junho, aí vai julho, agosto, setembro. Bastante tempo, né? Bastante tempo ainda para a gente entender como vai funcionar esse projeto, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, quero trazer agora uma entrevista do senhor Fabinho Soldado, falando um pouco sobre mercado da bola, né? Falou que está conversando com o Dorival Júnior. E o principal, falou sobre Memphis, Garro, Yuri e Breno Bidon, tá? Trouxe que, nesse momento, não tem nenhuma proposta por esses jogadores, tá? Ele falou, são jogadores aí que a gente entende que eles têm mercado, tanto aqui o mercado interno, quanto principalmente fora, né, do Brasil. E ele falou, deve aparecer alguma coisa, mas nesse momento não chegou nada para conversarmos.
Se chegar alguma coisa, aí a gente vai marcar a reunião, conversar, entender a proposta e ver a situação, se ajuda ou não o Corinthians. Mas nesse momento, não chegou nada, tá? Até esse momento, né? Muita gente até me perguntou, mas Rodrigo Garro tá de saída, que confirmou que... Não, não existe isso, tá? Não existe isso. Enfim, e vale lembrar que a janela de transferências pré-mundial fecha hoje, né? Na verdade, fecha hoje. Então os clubes vão inscrever jogadores até hoje para o Mundial. E depois a janela só abre no dia 10 de julho. Mas, como teremos aí o Mundial de Clubes, os clubes podem contratar, né, nesse meio tempo, agora no mês de junho todo. O cara chega, já vai treinando, já vai se adaptando, né? Entrosando ali com um novo elenco, isso e aquilo. Quando abrir a janela dia 10 de julho, é só registrar no BID. É só registrar no BID. E aí, teremos jogos aí já na semana do dia 12, 13 de julho, né? E a janela abre dia 10. Então, o time que contratou antes disso já deixa a papelada toda pronta. No dia que abrir o BID, o cara já tá registrado e tá liberado para jogar, tá? Então, por mais que a janela não esteja aberta agora no mês de junho, né? A partir de amanhã, os clubes estarão negociando e buscando essas contratações, tá? Família, agora um assunto bem importante, né? Dentro daquilo que a gente vem conversando até nos últimos dias e tudo mais. O Vinícius Cascone, ex-diretor do Corinthians, né? Ex-diretor do Corinthians, se reuniu com membros da Gaviões da Fiel para debater um novo modelo, né, de SAF do Corinthians, que seria bem parecido com o modelo do Green Bay Packers, da NFL dos Estados Unidos. E vou falar para vocês, é o nome que eu mais vi no último mês aqui dos torcedores comentando. Mas eu acho que o modelo do Green Bay Packers é o melhor. Mas esse modelo é o que vai funcionar. Mas... Então, né, o Vinícius Cascone montou um projeto em cima, né, desse modelo de negócio e apresentou para Gaviões para entender, né, a opinião deles, o que eles acham, isso e aquilo, para ver se consegue andar com esse projeto. Então já é o segundo projeto que temos. O primeiro é do Safiel e esse agora o modelo do Vinícius Cascone, inspirado, né, no Green Bay Packers. Só para o torcedor entender, né, por cima, como que funciona esse modelo. Eles dividiriam o clube, o Corinthians ficaria com 51% das ações, né? Então o Parque São Jorge, ali os conselheiros e tal, e abririam 49% das ações do clube para o mercado, para quem quiser comprar uma cota do clube. Pode ser empresa, pode ser pessoa física, independente. O pessoal vai lá, compra uma cota, vira cotista do Corinthians. E aí fica nesse 51% contra 49%. Qual que é a grande diferença, né, desses modelos? Esse modelo agora do Vinícius Cascone, o pessoal do conselho do Corinthians, né, os conselheiros atuais, tem mais poder do que os cotistas. Eles são maioria, né, mesmo que seja os 51-49, a decisão final, na prática, fica com eles. Eles ainda teriam muito poder. Muito poder. No conselho, né, que se cria a partir disso, isso, aquilo e tal. No modelo Safiel, mesmo comprando apenas 30% do futebol, né, pelo investimento, a ideia é criar um novo conselho com apenas 10 membros, né, e aí a gente já explicou como que funcionaria a indicação dessas pessoas, né, para o conselho. Tem que ser pessoas capacitadas, isso e aquilo. O conselho indicaria 5, o pessoal da Safiel indicaria 5, então ficaria equilibrado, mas com pessoas assim plurais, né, cada um vindo de um lugar, então traria a ideia de todo mundo para o debate, sabe? Então assim, gosto do modelo do Green Bay, só que ele reforça um problema que a gente tem hoje no Corinthians, que é o próprio conselho. Então a gente está trazendo um modelo de SAF que o conselho vai ter mais força. Certo? É a primeira ideia que eu tenho, né, quando eu vejo esse modelo de negócio do Green Bay, mas, tá, não é que eu sou contra.
É só pra gente pontuar pontos importantes, né? Só pra gente aqui sempre trazer o debate com o torcedor corintiano, tá? Vou tentar organizar melhor essas ideias, tá, desse modelo, trazer algo mais didático, né, para que a gente possa trazer para o vídeo e explicar melhor para vocês, mas de uma forma assim rápida, é isso, tá? De uma forma rápida é isso, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Outro ponto importante, tá? Outro ponto importante que eu falei até naquele outro vídeo, é um momento de ideias, de projetos, de debate, e isso é muito importante. É sinal de que o torcedor realmente cansou e ele quer uma mudança. O torcedor quer uma mudança. Ah, mas o conselho não está tão aberto. Concordo. Só que a gente tem que fomentar isso. A gente tem que pressionar. A gente tem que estar em cima, né? Para que a gente consiga um modelo ideal e consiga colocar isso para andar, né? Essa é a importância do torcedor corintiano debater o futuro do clube. Esse é o momento, cara. Não dá mais para ficar só esperando o Romeu Tuma Júnior reformar o estatuto, né? Passou mais uma semana, nada mudou, nada, tá? Bom, família, e falando rapidamente de mercado da bola, o senhor Joaquim Garcia, de 23 anos, lateral direito do Vélez Sarsfield, foi oferecido ao Corinthians. O empresário dele entrou em contato com o Corinthians, falou, ó, tem um jogador aqui, fiquei sabendo que vocês estão procurando um lateral direito, eu tenho o jogador ideal para vocês, tá? Dei uma pesquisada rápida sobre a carreira do Joaquim, surgiu aí das bases do Vélez Sarsfield, né? Então é da própria categoria de base do Vélez, assumiu a titularidade ali mais ou menos em 2023, jogou a última temporada também, né? É um lateral bem ofensivo, gosta de ir pro ataque e tudo mais. E assim, 23 anos, 1,82 m, argentino, um valor razoável de mercado, tem contrato até o fim do ano que vem, é um ponto que reforça ainda que o Corinthians ganharia força na negociação, né? Porque se o Vélez não aceitar vender agora, né, ele coloca meio que em xeque esse contrato dele, então beleza. Então, vou cumprir meu contrato e saio de graça, né? Fica nesse impasse de negociação. O Corinthians ficou de avaliar o jogador e dar uma resposta para o empresário e para o Vélez, tá? Um ponto importante é que o lateral direito Joaquim Garcia faz parte da seleção olímpica da Argentina, tá? Então, assim, já vem fazendo um trabalho também de seleção e tudo mais. É um jogador com potencial, tá? É um jogador com potencial. Hoje, se fosse para escolher entre o Joaquim e o Igor Vinícius, eu escolheria o Joaquim sem pensar duas vezes. Por quê? É um lateral mais jovem, 23 anos contra 28 do Igor. É um lateral com experiência de seleção de base, então tem projeção até de conseguir, sei lá, um futebol europeu, uma proposta para fora, de valorização. O ponto que eu tenho seriam valores, né? O Igor Vinícius, na teoria, viria de graça, Corinthians pagando os salários. Só que aí o São Paulo já colocou uma pedra no caminho também, né? Não vou liberar um jogador de graça para o rival. Então já teria que ter uma compensação, né? O principal ponto seria isso de valores. Se a gente conseguir equilibrar valores do Joaquim, aí não tem nem discussão, tá? Não tem nem discussão. Pensando em projeção, em desenvolvimento do atleta e tudo mais, tá? Bom, a gente aguarda aí uma decisão do nosso departamento de futebol, da nossa comissão técnica, né, sobre a avaliação do Joaquim. Qualquer novidade eu trago aqui para o torcedor corintiano. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Deixa o seu like, clique no botão hype aqui também, que ajuda demais o nosso vídeo. Deixa o comentário, né, sobre o Joaquim, sobre o novo modelo de SAF, né, que estão tentando para o Corinthians e tudo mais. Vamos para cima e vai, Corinthians!